Oi, gente, tudo bem? Prontos para mais um capítulo do nosso propósito de 40 dias? Hoje nós vamos ler o capítulo 24. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido o nosso vídeo, que têm escutado o nosso áudio pelo WhatsApp, que têm repassado os áudios. Quero agradecer por você que está nesse propósito e que tem abençoado outras vidas também. Quero agradecer principalmente para você, que quando eu posto o vídeo, clica lá para assistir. Olha, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Que o poder do Espírito Santo venha transformar você de uma forma gloriosa. Que sua vida sirva de testemunho grande do poder do Senhor. Quero agradecer a cada um que tem assistido os vídeos, que tem compartilhado, que tem me mandado mensagens, contando testemunhos do que Deus tem feito. Não que eu faço, porque eu não tenho poder para fazer nada. Graças a Deus por isso. Porque eu nunca quero tomar o lugar de Deus. Não devemos, né? O único que quis tomar o lugar de Deus foi expulso do céu. Bom, quero agradecer a você e desejar de uma vez que o Senhor venha te abençoar grandiosamente. E para você que não tem tempo, às vezes, de escutar tudo de uma vez, por mais que às vezes tem vídeos que às vezes são 20 minutos, coloca lá enquanto você está lavando louça, enquanto você está no banheiro, vai escutando, enquanto você vai fazendo alguma coisa. Não deixe de participar, tá quase acabando, já passamos da metade. Mas quero dizer que Deus tem coisas grandiosas para nas nossas vidas. Vamos lá, capítulo 24 hoje, transformado pela verdade. Um beijo para todos, tá? Mateus 4,4 nós lemos: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Em Atos 20:32 nós lemos: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham possivelmente necessitar. Nosso Deus, Ele é provedor. Também, a verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Olha que coisa linda, né? O crescimento espiritual ele tem esse poder. Precisamos buscar o crescimento espiritual. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornarmos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sim, se não fosse pelas palavras de Deus, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso, somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Eu me sinto privilegiada. Sinceramente, é uma honra, né? Ter sido criada por Deus. Um Deus tão grandioso, um Deus que criou céus e terra. Olha só que Deus tremendo é esse. Se nós somos hoje o mais importante de tudo aquilo que ele criou, olha, você é um privilegiado. Importante, hein? Você tem muito valor. Mesmo que o inimigo, ele queira te dizer que você não tem valor, porque ele vem na nossa cabeça, na nossa mente, usa pessoas às vezes para tentar nos ferir, não se esqueça nunca, você não é o que o inimigo diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é importante, você é filho de Deus, você é uma joia rara, uma joia preciosa. Não deixe que as mentiras do inimigo entrem na sua mente. Isso é muito importante, hein? Espero que até esse final desse propósito você tenha uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Vamos lá. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças. Faz o diabo fugir, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, ela libera o poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Olha que coisa linda. Bom isso, né? Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Você está entendendo isso?
Você consegue ficar sem comer? Você esquece de tomar café? Você esquece de almoçar? A palavra de Deus, ela tem que ser isso aí para você, como um alimento normal. Tem que ser isso. Você tem que ter necessidade de ler, de ouvir a palavra. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus demanda 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, né? Todos nós fazemos isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece até lógico, né? Emoção, pareceu a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Aquilo que é certo, que é verdadeiro, ela não precisa somente passar a mão por cima de você, te dar palavras de esperança, ela precisa corrigir. Porque quando nós somos corrigidos em alguma coisa, nós aprendemos a fazer o certo, não é verdade? Se você... Vamos dar um exemplo. Se você aprende que você tem que comer com a mão, ninguém te ensinou que você precisa dar talher. Então você vai comer com a mão, para você aquilo é certo. Mas a partir do momento que você quer fazer o certo, você sabe que a nossa mão é suja, e você procura saber, alguém te fala, olha, usa talher. Então você começa a fazer aquilo que é certo, porque alguém te falou, você leu em algum lugar, procurou saber. Então façamos aquilo que é certo. Eu dei exemplo aqui disso, mas pode ser qualquer uma outra coisa, né? Falando sobre correção, vamos corrigir aquilo que a gente tem feito errado. Vamos corrigir as coisas. Pedir a Deus que Deus venha nos ajudar, lendo a palavra dele, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudar. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida, porque tem acontecido isso verdadeiramente na minha vida, e eu tenho certeza que acontece na vida de cada um que clamar. Nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite de lua cheia, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e seu ministério, mesmo sem compreender todas as coisas. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Quem não conhece Billy Graham, quiser procurar saber, eu particularmente gosto dele. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida.
Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente com seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; mente distraída, entre os espinhos. E então adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com um sermão ou com um professor de Bíblia, seja a forma que for, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao seu orgulho. Você sabe que o orgulho ele destrói o ser humano. Então, comece a pensar de forma diferente. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais sério, mais simples, da forma que for. Deus ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Se você for humilde e receptivo, Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Segunda, por mais de 2000 anos, na história da igreja, somente o líder da congregação podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas em 3 minutos. E digo uma verdade, 3 minutos é muito ainda. Porque muitas das vezes a gente passa um dia inteiro sem ler a Bíblia. A gente lê qualquer outra coisa, entra no Facebook, fuxica a vida de alguém, quer saber como que a pessoa tá, quer saber se a pessoa publicou alguma coisa, ou você vai ler seus e-mails, você vai fazer qualquer coisa, vai dar atenção ao vizinho, vai fazer qualquer outra coisa, mas às vezes a gente não tira 3 minutinhos para poder ler a Bíblia. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido a Bíblia toda. Você sabe que são 15 minutos? Muito pouco, né? E aí você consegue ler a Bíblia dentro de um ano. E outras pessoas têm vários desafios na internet. Eu já participei de um desafio. É difícil a beça, porque você tem que ler muito e às vezes a correria do dia realmente e o desânimo, né? E às vezes você se perde no meio daquele propósito. Mas eu acho que 15 minutos é um bom tempo para que a gente possa ler, né? Se você não consegue começar com 15, comece com 1 minuto. Leia 2 versículos, leia um salmo. Salmos são bons para poder começar, para quem quer iniciar a leitura. Mas não deixe de fazer. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de 1 ano. Ou seja, em 6 meses você lê a Bíblia inteira. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la por perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia.
Evitará que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não anotou seus pensamentos no papel ou no computador. Eu vou falar uma coisa que eu faço. Eu tenho, mas isso aí sou eu, né? Porque eu gosto muito de comprar livro, de comprar Bíblia. Eu tenho 5 Bíblias. E às vezes eu leio numa versão e eu fico meio em dúvida do que talvez aquilo queira me dizer. E eu pego mais 2 versões, abro a Bíblia rapidinho e leio em outras versões para ver o que está dizendo, se é a mesma coisa. E eu não deixo, principalmente quando eu vou ao culto, de ter uma caneta e um papel na minha Bíblia. Porque eu sempre quero anotar aquilo que o pregador está falando, ou se Deus me der uma palavra na hora, dentro do culto, ou indo para a igreja. Eu sempre gosto de anotar. E hoje, né, com os telefones mais modernos, sempre tem blocos ali de anotação, você pode anotar ali alguma coisa. Anota um versículozinho ali na sua nota, para que você possa ler durante o dia, para que se você tiver alguma dúvida, algum pensamento, que aí quando você chegar em casa, se você estiver num lugar, você pode pesquisar na internet, algum versículo que fale sobre aquela situação que você está passando. Automaticamente a gente vai aprendendo. A gente vai decorando algumas coisas da Bíblia e a gente vai acabando aprendendo. E se a palavra é a verdade e a verdade é quem nos liberta, automaticamente somos libertos como quando lemos a palavra ou ouvimos. Então, que a gente possa estar fazendo assim. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há mais de 20 anos. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples, como quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual os torna livres e continuam a estudá-las. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Nós precisamos conhecer, né, aquilo que o Senhor tem pra gente. Quarta, relembrando a palavra de Deus. A sua capacidade de lembrar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que você memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar sábias decisões, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Você deve começar selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro, que o tenham sensibilizado, escrevendo em um pequeno cartão que possa ter sempre com você. Aquilo que eu falei, né? Anota num pedacinho, alguma coisa que você acha interessante. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou na hora até mesmo de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Quinto, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. A meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como já foi dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Lembra desse capítulo?
Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem as mesmas características, porém voltada para a palavra de Deus e não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, somos transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, refletir e memorizar a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás o combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Uma das coisas que nós mais vemos hoje é que existem pessoas dentro da igreja que sabem louvores diferentes, louvores extraordinários, louvores da moda, né? Conhecem a palavra, mas não as coloca em prática. Isso é um erro gravíssimo. Nós temos lido aqui. Eu quero, assim, glorificar a Deus. Depois que a gente começou esse propósito, eu participo de um curso na igreja no domingo pela manhã. E no domingo passado, um pastor, né, que dá o curso, ele mencionou esse livro. E eu falei, obrigada, Deus. Quarta-feira agora eu estava num outro culto, num culto, na verdade, e um pastor de uma outra cidade, e eu pensando assim, Deus, o Senhor está comigo nesse propósito, realmente pessoas têm mandado mensagens sendo abençoadas, o Senhor está comigo nesse propósito mesmo? Porque eu pedi que o Senhor estivesse comigo, que o Espírito Santo de Deus estivesse agindo na vida de quem estivesse assistindo e ouvindo. E aí um pastor de uma outra cidade comentou desse livro, até uma amiga que estava junto comigo falou assim, ó, resposta de Deus. Eu falei, é verdade. Então, assim, vamos colocar, sabe, em prática o que nós temos lido, o que nós temos visto nesse livro. Porque ele é um manual pra gente, né? Algo assim, bem esmiuçado, de uma forma simples, que todo mundo consegue entender o que esse livro quer passar, para que a gente tenha uma vida plena em Cristo. Então, vamos lá. Enganamos-nos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado frequentando aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu, esquecendo que aprendeu a caminho do estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade e não apenas por conhecê-la. Ele disse, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então não basta somente conhecer, hein? Temos que praticar a palavra. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas a princípio poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas falhas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso, é tão importante discutir as relações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico.
Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-los a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-los a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude efetiva resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você, cada um no seu quadrado. Prática, você que possa, pratique algo que você possa fazer, né? Não algo impossível, porque você não vai conseguir, então algo que você possa fazer. E verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto seu relacionamento com Deus, com os outros, quanto seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer. Então, escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode contar a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse Moody, a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A palavra de Deus é vida e transformadora, se colocarmos em prática. Um tema para reflexão. A verdade me transforma. A verdade transforma você. O versículo para memorizar está em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um versículo bem conhecido, né? Uma pergunta para meditar. O que Deus me pede em sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Bom, vamos colocar em prática essas coisas vamos botar assim, uma semana, pelo menos de início, para a gente começar a organizar em relação a isso, enquanto a gente vai ouvindo e vai assistindo os vídeos. Amanhã espero você para o capítulo 25. Olha o tema. Transformado pela provação. Ai. Mas, diante de certas coisas, nós somos transformados, né? Deus tem nos dado graça. Deus é misericordioso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o Senhor tem nos dado a graça de vivermos cada dia. Poder ter essa oportunidade de ler a Bíblia. Eu morei num país muçulmano onde a gente não podia falar de Jesus como a gente pode aqui no Brasil. E hoje eu vejo aqui, a gente tem esse privilégio de poder falar de Jesus. Hoje mesmo eu vindo para casa, próximo ao meu trabalho, tinham 4 pessoas cristãs, né? E um homem pregando, um senhor, né? Segurando a Bíblia, e mais 2 senhorinhas participando ali do culto, digamos assim. Era um culto, né? Que eles estavam adorando a Deus através daquela situação. E eu fiquei pensando, nossa, a gente tem essa oportunidade, a gente não precisa ficar fazendo isso na rua, mas a gente tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, a gente tem a possibilidade de vivenciar a Bíblia, e a gente não faz. E aí quando você vai para um país que, né, 99% das pessoas são muçulmanas, você dá mais valor a isso. Então que a gente possa refletir, o que Deus tem falado com a gente, o que você já leu na Bíblia, que você sabe que é da vontade de Deus para sua vida e que você ainda não conseguiu colocar em prática. Vamos lá tentar? Agradeço por você ter assistido esse vídeo e escutado esse áudio. Quero te agradecer muito e desejar sobre a sua vida uma chuva de bênçãos, sabe, que o Senhor venha trazer paz no seu coração, venha trazer bênçãos, esclarecimentos, que você e sua casa sejam muito abençoados, sabe? Não aceite migalhas do inimigo. Clame ao Senhor, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Muito obrigada. Fiquem com Deus.